colocar para fazer a busca aqui com o Date and Time Picker no nosso Repeat grupo, vamos colocar um relógio aqui na tela, tá? E vamos colocar uma variável aqui de hora para que apareça uma mensagem no texto. Remove a regra de privacidade. Aí ele aparece, tá? Para concluir a aula de hoje com a condicional, nós vamos fazer aparecer aqui de acordo com a data e a hora que a gente puxar aqui nos nossos Date and Time Picker. Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. A gente está a partir desse momento começando mais uma aula de programação no code, low code da nossa plataforma que a gente cria as nossas aulas, a Bubble, né? Essa aula de hoje a gente vai tratar uma dinâmica rápida de variáveis e condicionais de data e hora. A gente vai aprender a colocar um relógio na tela que atualiza em tempo real, que é bem simples, a fazer busca através de data e hora, e a colocar algumas condicionais em formatações de texto, de campos, em que a gente utiliza a formatação de data. Se você não for inscrito no nosso canal, quero te pedir para você aproveitar e fazer a sua inscrição, ativar o sino das notificações para que você seja sempre inteirado das aulas novas que surgem do nosso canal. Se gostar da aula, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. Compartilhe o nosso conteúdo, deixe o seu comentário lá nos vídeos, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, alguma correção que você vê em alguma aula nossa, que o nosso intuito é crescer juntos e ter acesso à tecnologia gratuita juntos e aprender juntos. Pode entrar em contato conosco no nosso canal do Telegram, nosso canal de e-mail que é canal.rincãoinformática@gmail.com, ou no Instagram, lá no Instagram da Rincão Informática. Pode deixar a mensagem lá que eu respondo o mais breve possível. A gente também fez um grupo de ajuda, né? De todas as playlists que tem no nosso canal lá no Facebook. Eu vou estar colocando o link no final na descrição do vídeo. Eu vou estar colocando junto com o link das redes sociais o link do grupo do Facebook. E vamos embora lá para mais uma aula, tá? Se você gosta de fórmula de Excel, a gente tem uma playlist de fórmula de Excel que é exigida em processo seletivo e ambiente empresarial. Nós temos outras playlists de Bubble também, desenvolvimento de PDV, Universal, plataforma IAD, integração de bancos de dados externos. E a gente vai, a partir da segunda quinzena desse mês, criar um sistema escolar em formato de gestão ERP, tá? Integrada, né? Vão ser dois sistemas lá, um sistema financeiro da escola e um sistema de controle da escola, que vão estar integrados, né, no sistema de gestão ERP. A gente vai começar a partir da segunda quinzena desse mês a desenvolver junto. Então, para começar a nossa aula aqui, a gente já tem aqui na nossa tela um grupo principal. Nós temos dois grupos aqui, em que um dos grupos nós temos campos de registro, tá? Campo nome, campo senha, input e-mail, né, campo input, e o input registro, em que tem o Date and Time Picker, tá? Ele, por padrão, ele vem assim, certo? Em inglês, e vem com o padrão de data aqui, ó. Tá? Então a gente vai aprender algumas variáveis de configurar ele, certo? E eu tenho já na tabela usuário alguns registros que eu fiz aqui, tá? Com horários diferentes. Nós vamos gravar mais alguns aqui para que a gente depois faça aqui a inserção de um repeat grupo e também com Date and Time Picker nós vamos puxar os registros aqui, igual a gente já aprendeu em outras aulas, tá? Mas isso aqui não é específica só para isso, para ser uma aula rápida. Então, inicialmente, ele está assim, né? Se a gente vier aqui, ó, se você clicar no botão gravar, tá? Se você abrir o workflow, ele vai criar um novo usuário, sign up the user. Os inputs estão configurados aqui, o input e-mail vai ser o input e-mail seu valor, password vai ser o input senha seu valor, senha input senha seu valor, nome input nome seu valor e data de registro, date and time picker o seu valor.
O Date and Time Picker, por padrão, ele está dessa maneira que eu falei aqui, tá? Ele começa como o tipo de input data e o padrão dele, né? É formato americano, tá? Mês, dia e ano. A gente vai fazer um registro aqui para vocês verem como é que fica, tá? Se a gente fizer gravar um registro nome aqui, ó, vamos colocar, por exemplo, Luiz Carlos, né? Senha. Tá como texto o campo de senha aqui, tá? Você pode colocar como password depois se você quiser. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O e-mail luiz@gmail.com. E o registro ele está aqui como data, né? Qualquer data que você colocar aqui ele grava, tá? Como a gente já está fazendo aqui tudo com data de hoje, vamos manter só para a gente fazer a busca depois, tá? Gravar. Ele gravou o registro, resetou os inputs, porque na configuração aqui já está. Depois que ele registrar o usuário, ele reseta os inputs e mostra a mensagem de gravado. Tá? Vamos colocar mais uma ação aqui, que é Element Actions, que é set focus. Depois que ele fizer isso tudo, ele vai setar o set focus no input nome, que é aqui, ó. Aí fica direto aqui para a gente gravar. E se você também quiser, você já coloca aqui, não é conteúdo da aula, nós vamos colocar aqui, ó, quando a página estiver gravada, for carregada, né? Element Actions, set focus também. Aonde? No input nome. Então, quando a gente atualizar a página, já fica setado direto aqui para a gente já fazer o registro. Então, a gente registrou com a data aparecendo, tá? Só que o Date and Time Picker, ele trabalha com registro de data e hora. Se nós viermos aqui na nossa tabela de banco de dados, ele gravou agora o Luiz aqui, dia 11 de novembro de 2023, às 12 horas da manhã. Por que ele gravou esse horário se agora são 21 horas e 11 minutos? Nós temos que fazer a configuração correta aqui, ó. A gente muda ele para Date and Time. O formato da hora você pode deixar como 12 horas, AMPN, ou como 24 horas, tá? E o formato da data, a gente vem em custom aqui, ó. Como a gente já fez em outras aulas, tá? Ctrl A seleciona tudo, aí DD dia, né? Barra MM mês e barra YYYY. Tudo em minúsculo, tá? Ele não está aparecendo aqui. O que a gente faz? A gente arrasta para cá, ó, para poder aparecer. Ó. Então apareceu dia, mês, ano e o padrão inicial 12 horas, meio-dia, tá? Que foi o registro que ele fez, o motivo dele registrar como 12 horas. O padrão inicial dele é 12 horas, meia-noite na verdade, né? 12 AM é meia-noite, a mesma coisa que 00. Se a gente vier aqui, ele está mostrando um intervalo de 30 em 30 minutos, olha, para a gente registrar alguém. Certo? Ó, de 30 em 30 minutos. O que a gente faz para que ele pegue ele mostre a hora exata e pegue o registro da hora exata? É só vir aqui e trocar o intervalo de 30 para 1 minuto. Tá? Ó. A hora, o que vai aparecer aqui inicialmente? Current Date and Time. Tá? Vamos ver aqui como é que fica. Conteúdo inicial aqui, ó. Data e hora correta, tá? Então a gente faz essa mudança aqui para o intervalo de 1 em 1 minuto e bota para aparecer a data a data e a hora atual no conteúdo inicial. Aí ele mostra para gente. Se a gente quiser vir aqui e mudar, ó, de 1 em 1 minuto, a gente pode escolher também, ó, desde 0 horas até 23h59. Vamos colocar que a gente registrou ele, por exemplo, aqui, 2h16. O próximo aqui vai ser o João Dias. Pronto. Senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O e-mail, João,
gmail.com. Ó, data 11/11 de 2023 às 2h16. Ele vai gravar com esse horário. Tá? E ele volta para a data inicial. Ó, às 2h16 da tarde. Tá vendo? Vamos colocar aqui agora para ele fazer um registro com a hora e data atual. Mariana Flores. Eu não sou muito bom de ficar inspirado para nomes não, tá? Então, o que vem na cabeça aqui a gente coloca. E vai gravar para a data e hora atual. E-mail, como está no formato de e-mail aqui, ó, ele não deixa eu fazer se eu não colocar no formato certo. Vai gravar com a data e hora atual, ó. Se nós viermos aqui, gravou com data e hora atual. Mariana, tá vendo? Se a gente deixar o input aqui como texto, a gente tem como limitar o número de caracteres para digitar nele. Por exemplo, 8. Se eu vier aqui, ó, 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não vai mais, ó. Tá? Só que daí ele aparece o número que a gente está digitando aqui. Então, se você não quiser que apareça, você pode deixar ele como 100. Tá? Aí você vem aqui e muda para password, ó. Vamos colocar aqui na tela antes da gente colocar para fazer a busca aqui com o Data Type aqui no nosso Repeat Grupo, vamos colocar um relógio aqui na tela, tá? E vamos colocar uma variável aqui de hora para que apareça uma mensagem no texto. Então a gente vem aqui com o texto, tá? Vamos inserir um texto aqui. Tá? Tira a formatação dele, centraliza horizontal e verticalmente. Vamos deixar com 14 mesmo, né? Vamos mudar a cor dele. Vamos manter essa cor mesmo, texto. Vamos botar pontos arredondados para manter o padrão dos outros inputs. E vamos colocar a cor branca. Tá? E a gente vai deixar ele sem nada. Tá? Não vai ter nada escrito nele. Certo? E a gente vai copiar isso aqui. Né? E aqui a gente vai inserir um relógio. Tá? Deixa eu aumentar isso aqui para... Tá com quanto? Vamos deixar com 30. Esse aqui com 30 também. Aí nós viemos com o elemento HTML, tá? Joga em cima aqui do texto, né? Isso aqui eu estou fazendo por quê? Porque você tem que formatar o elemento HTML, tá? E eu, por enquanto, não vou... A coisa da aula não é... O propósito da aula não é esse. É só a gente ver as condicionais de tratamento com data e hora. E aí a gente tem que colar o código HTML que tem aqui. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo o código disponível. Senão eu deixo um link lá com o código para vocês baixarem, tá? Eu tenho um código aqui já, ó, que eu peguei na internet. Então a gente copia ele, certo? Vem aqui no nosso HTML e cola ele, ó. Se vocês já repararem, já entrou o relógio aqui já, ó, em tempo real atualizando. Certo? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui para que ele saia essa seta aqui, ele fica do tamanho isso. Vamos centralizar aqui, né? Ó. A gente tira a marcação dele aqui, padrão, certo? Se você quiser fazer alguma alteração de borda, alguma coisa, tu pode vir aqui fazer, tá? Ó. Vamos ver na tela como é que ele tá. Ah, não apareceu. Por quê? Nós temos que vir aqui e marcar isso aqui, ó. Display as in iframe, tá? Para ele poder aparecer em tempo real aqui atualizando.
Fica como um relógio mesmo, olha lá, ó. Com a hora atual, tá? E para manter o padrão aqui, qual o tamanho que eu coloquei esse texto aqui agora? 41. Vamos deixar com 40. 40 acho que dá. E esse aqui também vamos colocar com 40, né? E qual é a condicional de data e hora que a gente vai colocar? No caso, a gente vai colocar de hora, tá? Ele está em branco, certo? Ó, a gente vem com a condicional. Qual é a condicional dela? Deixa eu ver se ele está com canto arredondado igual o outro. Tá. Nós podemos colocar aqui, se a gente quiser, ó, current date in time, tá? Formatado como, e aí tem os padrões aqui, certo? Se a gente deixar assim, ó, ele aparece a data e a hora aqui em tempo real, certo? A gente também pode vir aqui e trocar, ó, novembro, 11, 23, a gente vai fazendo as variáveis aqui, ó. Ele vai aparecendo de acordo com o que a gente mostra aqui. Só a gente selecionar aqui, ó. Se a gente quiser só a hora, só que ele não atualiza em tempo real igual o código HTML, tá? Ele vai mostrar só a hora. São as variáveis que a gente tem, é só a gente selecionar aqui. Então, o que a gente faz para a gente manter aqui custom? Se a gente quiser a data também pode vir aqui, ó. Igual a gente fez lá embaixo. Cadê? Custom. Perdão. Dia, mês. Dois Y vai ser 11/11/2023. Quer ver, ó? Certo? A gente pode deixar aqui, ó, data e hora. Como a gente também pode fazer o seguinte, ó. A gente deleta, tá? Apaga tudo. E vem na condicional aqui. Qual é a condicional? A gente vai colocar uma mensagem para aparecer aqui. Ou seja, quando o usuário atual login que ele tiver logado, tá? E a hora e data atual, current date in time, extract. A gente vem aqui em extract. O que a gente vai extrair? A gente pode puxar desde o minuto, hora, dia, data, semana, mês, ano, ou em tempo real, tá? Eu vou colocar aqui em tempo real para a gente ver, mas serve para todos os outros aqui, tá? Se a gente quiser fazer, por exemplo, por hora aqui, ó, e quiser colocar que a hora seja maior ou igual às 18 horas, por exemplo, já são 21h30 agora. A gente vai escrever um texto, tá? Qual é o texto? Boa noite. Então, quando ele fizer a busca e a hora for maior que 18 ou igual a 18, ele vai mostrar a mensagem de boa noite aqui, tá? A gente pode botar para ele nascer invisível, né? Por exemplo, ó. Certo? E a gente coloca na condicional aqui, ó. Quando o usuário atual estiver logado, esse elemento é visível. Aí ele aparece, certo? Apareceu, ó, boa noite. Por quê? Porque eu estou logado aqui no sistema. Se eu colocar um texto aqui, ó, tá vendo? Em vez de aparecer a data e hora, apareceu a mensagem, certo? Se você colocar aqui que ele é menor ou maior, por exemplo, você coloca uma outra condicional aqui, ó, copia ela, cola aqui, ele for menor ou igual a 18, em vez de aparecer boa noite, você coloca aqui texto, ele aparece bom dia, por exemplo. Entendeu? Faz o teste aí, deixa aí amanhã durante o dia você testa, quando você se logar aqui vai aparecer bom dia em vez de aparecer boa noite. Por que está aparecendo boa noite aqui? Porque já tem um usuário logado. Ó. Vamos conferir. A gente vê um texto aqui, ó, qualquer. Vamos jogar ele aqui, certo?
Só para a gente conferir quem é que está logado, tá? A cor do texto é do texto normal, cor de fundo branco, né? E para aparecer o current user aqui, ó. Current user nome, o nome de quem está logado. Vamos ver. Ó, Mariana Flores, certo? Vamos fazer um teste, se tiver deslogado ele não aparece, ó. A gente bota um ícone aqui. Off, né? O ícone de desligar. Vamos colocar em branco aqui para manter o padrão do que a gente está fazendo, né? O que vai acontecer quando eu clicar nesse ícone? Deixa eu só tirar a formatação dele aqui, porque senão ele não aparece ali. Isso, agora apareceu. Vai acontecer o que quando eu clicar nele? A conte logger the user out, que é para deslogar o usuário, certo? Aí, ó. Se a gente deslogar a Mariana, vai sair essa mensagem de boa noite. Ó. Deslogou e a mensagem ficou invisível. Por quê? Porque na condicional que a gente colocou do texto com data e área aqui, com data e hora, quando ele não tiver logado, ele nasce como invisível e só fica visível quando tiver logado. Então, se eu vier aqui e logar com qualquer um desses aqui, ó, ele tem que aparecer aqui, certo? Porque como tá logado aqui, ó, não tem ninguém logado, né? Sumiu, certo? Vamos logar alguém aqui para a gente ver. Vamos rodar com qualquer um aqui, ó. Carlos, apareceu a mensagem. Se for durante o dia, abaixo das 18 horas, aparece a mensagem de bom dia. Então essa é uma variável condicional de data e hora que a gente viu até agora no Date and Time Picker para registro com data e hora, com data, mensagem puxando data e hora, e a gente conseguiu colocar um relógio na tela que atualiza em tempo real, tá? Vamos agora fazer o seguinte aqui para a gente concluir o tema da aula. Vamos jogar um repetir grupo aqui, vamos puxar os registros que a gente tem através do Date and Time Picker aqui com data e hora selecionada. Vamos fazer rapidinho aqui, tá? Então a gente vem aqui no grupo. Vou dar um pouquinho para cá, para cima, isso. Vamos colocar um texto aqui, né? Ó. Tira a formatação dele, vai ser data inicial. Tá? Isso aqui é meio parecido com as coisas que a gente tem no PDV e no outra aula lá, tá? Plano de fundo, né? Não vai ter plano de fundo não, tá? E a cor dele vai ser branca, porque isso aqui é só um texto. Deixa eu ver aqui, que tamanho que tá a fonte aqui, 18? Vamos deixar aqui com 18 também. E vamos deixar com pelo menos 30 aqui, né? Ó. Então a gente copia ela, tá? E aqui vai ser o data final. E a gente vai colocar aqui dois Date and Time Picker, tá? Vamos formatar eles também, tá? Como data e hora, certo? Custom aqui, o formato da data, tá? Ctrl A, dia, barra, mês, barra, ano. 4Y. Tá? O intervalo de data, a gente vai deixar aí no formato de data de 24 horas, tá? O intervalo de minutos nós vamos colocar como 1 minuto também. Certo? Conteúdo inicial, data e hora atual. Tá? Esse aqui vai ser o Date and Time Picker data inicial. Esse Date and Time Picker aqui vai ser o registro. Date and Time Picker registro cadastro. Tá? Então vamos lá. 30, né?
plano de remove a formatação original dele, centraliza, coloca plano de fundo branco, certo? Vou jogar isso aqui um pouquinho para cá, para aumentar isso aqui, ó, para aparecer. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, tá bom assim. Tá? E a gente simplesmente... Deixa eu erguer eles aqui um pouquinho, porque tá pegando ali no grupo. Ó. É só a gente vir aqui, Ctrl D, centraliza aqui e muda isso aqui para a data final. Certo? Mais uma coisa que a gente vai aprender aqui, tá? Por exemplo, digamos que a gente coloque isso aqui como conteúdo, time format. Mínimo, tem esses campos aqui, ó, minimum date, maximum date, minimum hour, maximum hour. Se você não colocar nada, ele puxa todas as horas, tá? Quer ver? Ó. Desde no minuto 0 até o minuto 23h59. Se você colocar aqui como mínimo hour, por exemplo, 8 horas, que é a hora que a tua loja, a tua empresa abre, teu comércio, 18 horas a hora que ele fecha, por exemplo, ele vai limitar essas horas. Ó. Deixa eu atualizar a página aqui. Ó, o máximo de 18, tá? Mínimo de 8 horas. Por que ele sempre vai aparecer 18 horas? Porque ele vai colocar a hora aproximada com a data e hora atual. Como a gente limitou, a hora mais perto é 18, então ele vai ficar aparecendo 18 aqui. Tá? A gente tira aqui, ó. Deleta, né? Ele volta a aparecer a data e hora atual. Ó. Quer ver? Ó. Certo? Nos dois, ó. Eles estão aqui em inglês. É só a gente vir em Settings, Language, certo? O inglês, clica aqui, aperta BR, seleciona o português, ó. E a gente coloca a nossa data e hora em português, ó. Quer ver? Certo? E toda a aplicação também em português. Agora, outra coisa que eu quero que a gente aprenda aqui. Data mínima. Você pode escolher o ano que você quiser, o mês, entendeu? Vamos, por exemplo, escolher um ano aqui. A gente está no ano de 2023. Você quer que o ano inicial aqui seja o 1950. Então, você vem aqui em Current Date and Time, tá? Mais years, porque você quer que ele puxe anos anteriores, e aí 2023 menos 1950 dá 73 anos, correto? Então você coloca menos 73, digita, tá? E aí a data inicial dele aqui, ó, você consegue puxar até 1950. Como é que você facilita isso? Você vem aqui e, ó, display drop-downs to pick month e year. O que é isso? Mostre drop-downs de seleção de mês e ano. Se você marcar aqui, ó, Start the week on the Monday. Se você não quiser que a semana comece no domingo, você pode marcar aqui que ele começa na segunda-feira, tá? Ele começa a contar na segunda-feira a semana aqui. Em vez de ser no domingo, vai ser na segunda-feira. Então, como eu coloquei para mostrar os drop-down para separar mês e ano, ele fica assim, ó. Aí você consegue selecionar o ano, ó. Certo? 2150, 1950, o ano inicial. E aqui novembro, os meses, ó. Você consegue selecionar direto. Certo? Vamos deixar assim, vamos deixar o outro assim também, ó. Só que vamos tirar a data inicial, vamos colocar -3, para ele começar a contar desde o ano de 2020. Ó, quer ver? Não tem necessidade de ser tão antigo, tá vendo? Ó, ele começa a contar do ano de 2020, ó. Certo? Vamos deixar a mesma coisa no outro aqui, ó. Current date and time, mais years, né? -3. E data máxima, a gente pode colocar esse ano, ó. Current date and time. Ou a data atual, ele não passa disso. Quer ver, ó?
Aqui, por exemplo, ó, data máxima, current date and time, tá? Ó. Ele fecha as outras datas, certo? Ele busca desde o ano de 2020 e deixa você buscar até hoje. Se você não tem nada vendido no dia de amanhã, o dia de amanhã não existe, ele fica limitado até o dia de hoje, certo? Mais uma variável, uma condicional que a gente trabalha com data e hora. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui para separar o drop down de mês e ano também aqui, ó, para ficar igual o outro. Ó, a partir do ano 2020 e todos os meses do ano aqui, ó. Agora a gente vai colocar para aparecer aqui no nosso Repeat Group os cadastros que a gente tem para a gente puxar as condicionais de demonstração, de apresentar o print na tela do que a gente quer, que se chama printar na tela, de acordo com a busca que a gente efetuar. Ok? Vamos fazer aqui então. Ó, a gente vem num Repeat Grupo, né? Deixa eu achar aqui. Eu sempre dou uma bananada aqui nesse negócio, que é difícil de eu conseguir achar de primeira. Vamos tirar a formatação, vamos tirar o limite de linhas, vamos deixar a altura mínima da linha de 30. O conteúdo inicial vai ser o usuário, tá? A gente vai fazer uma busca em usuários do searches for usuário. Nós vamos colocar duas variáveis aqui. A busca que a gente vai fazer, certo? A gente faz essa configuração já já. Vamos colocar aqui a formatação para ficar parecido com o outro que a gente fez aqui. Tem que colocar background style flat color, campos arredondados. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui. Ctrl D. Não é para copiar não. Sai daí. Que isso? Ctrl E, só para dar uma centralizada, né? Vamos vir com os textos aqui, ó. Vamos deixar a altura dele com 30 também. Esse vai ser o Current Cell Index. Current Cell Index, certo? Que ele vai contar os números. Tira a formatação dele, centraliza, vertical, horizontal. Vamos subir aqui e vamos deixar ele menor aqui, ó. Ele ficar nesse canto. Ctrl D, copia ele, tá? Ó, vou fazer assim que é melhor. Aqui vai ser o Current Cells User Nome, tá? Que vai aparecer o nome do usuário. Ctrl D. Aqui o e-mail, certo? Eu não vou colocar em cima aqui igual tá aqui não, tá? Porque a gente já sabe o que é, só para que a gente foque no conteúdo da aula. Que vai ser o senha, Current Cell User senha. E o último aqui, Current Cell User data de registro, tá? E aí a gente pode formatar aqui, ó. Formatar como custom, tá? A gente vem aqui, ó, e formata. Conforme a gente altera aqui, ele vai mostrando em tempo real aqui pra gente. Então a gente consegue visualizar, tá? Dia, mês, ó, tá vendo que ele vai alterando, ó? E a gente tira esses aqui, ó. Eu não quero esses aqui, por exemplo. Ó. Pegar desde a hora aqui, ó. Vamos deixar o ano com 2 dígitos, né? Ou com 4. Coloca com 4, vai, para não ficar igual o outro padrão lá. E a data e a hora, ó. Então, dia, mês, ano, data e hora. Certo? Vai aparecer assim, ó. Vamos visualizar aqui como é que tá ficando. Só tem um aparecendo? Deixa eu atualizar aqui.
só tem um número, nome, e-mail, senha e data de registro. Agora, quantos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se acontecer com vocês isso aqui, provavelmente é isso aqui, ó. De vocês lançarem e no Repetir Grupo ele só aparecer um, vem aqui na tabela que você estiver editando, você vai em privacidade, e você remove as regras de privacidade, tá? Pode remover, ó. Vamos ver aqui. Pronto, aí aparece todos, tá vendo? Toda vez que vocês estiverem editando um Repetir Grupo e acontecer de aparecer só o primeiro registro, e vocês tendo mais de um, vocês vão na tabela que vocês estão mexendo, vai em privacidade e remove a regra de privacidade. Aí ele aparece, tá? Para concluir a aula de hoje com a condicional, nós vamos fazer aparecer aqui de acordo com a data e a hora que a gente puxar aqui nos nossos Date and Time Picker. Então aqui a gente vem no Repetir Grupo, tá? Do Searches for User, nós vamos colocar duas variáveis aqui, data do registro, e for menor ou igual ao Date and Time Picker data inicial, o seu valor, tá? E data do registro for maior ou igual, no caso aqui, né? E data do registro for menor ou igual a Date and Time Picker final, o seu valor, tá? E a gente classifica ele pela data do registro em ordem decrescente, certo? Ó, ele tem que sumir aqui, certo? Todos os registros nossos foram feitos hoje, tudo com data do dia 11, né? Então a gente vai selecionar, pode selecionar aqui a data, vamos colocar como data a hora inicial 0 horas, e aqui a data, já puxou tudo, tá vendo? Porque já tem a data aqui também, ó, final. Seleciona aqui, data final, né? Se eu limitar a data aqui, a hora aqui, para, por exemplo, 12 horas, ó, ele mostra só o que foi gravado até as 12 horas em ordem decrescente. 10, 6, 0, 0, tá vendo? Se eu mudar aqui para 18 horas, deixa eu ver se tem mais algum registro entre as 10 e as 18. Tem mais dois registros, tem umas 14 e 16. Então aí a gente consegue puxar através disso, tá? Se a gente marcar aqui, se eu não me engano, para ignorar os condicionais em branco, né, com train, eu entendo por isso. Deixa eu ver. Ele fica todo assim, vamos lá de novo aqui, por exemplo, ó, mostrou, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É porque tem coisa anterior a 0, tem como 0 horas aqui, né? O que está 12 AM é 0 hora. 12 AM, 12 AM. Vamos alterar aqui para a gente ver, por exemplo, esse daqui para o dia 10, certo? E para as 11 horas. 10 horas, vai. Tá bom assim, não tem problema. Então ficou 10 de novembro, tá? Vamos alterar o outro aqui também para o dia 10. Qualquer um outro aqui, isso aqui para o dia 10. Para o dia 8, por exemplo. Ele sumiu daqui, tá vendo? Aí se a gente fizer puxar do dia 10, ó, ele volta a aparecer, ó, com a data, ó, 10, 11, 11. Se a gente puxar do dia 8, ó, ele aparece do dia 8 também. Entendeu? Então, a gente conclui aqui essa aula. O objetivo era mostrar algumas variáveis e condicionais com data, hora. E eu espero que a gente tenha sido uma aula proveitosa.
Se gostou, pode deixar o seu like. Se não gostou da aula, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja com a gente, comenta, compartilha, por favor. Dúvidas, sugestões, questões, pode entrar em contato com a gente nos canais de comunicação. Se não for inscrito, quero te pedir para aproveitar e se inscrever no nosso canal. Se você chegou no nosso canal através dessa aula, se inscreve lá, ativa o sino das notificações e dá uma olhada nas outras playlists que a gente tem lá. Muito obrigado por todos até aqui, por todos os inscritos, por todo mundo que comenta, pelas horas de visualização. Muito obrigado, tá? É por causa de vocês que eu continuo. A gente já passou de 50 aulas no canal e essa interação que eu estou tendo com vocês está me motivando a seguir e a sempre trazer conteúdo novo. Grande abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima aula. Valeu. Tchau.